Oi, gente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Especificamente, vamos ver 3 artigos. O artigo 94, inciso 10, o artigo 112 e o artigo 117. No artigo 94, no inciso 10, ele fala que as entidades que desenvolvem programa de internação têm como obrigação propiciar escolarização e profissionalização. Que entidades são essas? São entidades que cuidam da aplicação de medidas socioeducativas de adolescentes que praticaram atos infracionais. No estado de São Paulo, por exemplo, é a Fundação Casa. No estado do Ceará, é a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo. Então, cada estado tem um órgão, entidade responsável por aplicação das medidas socioeducativas para aqueles adolescentes que praticaram atos infracionais. E a lei fala, no artigo 94, inciso 10, que essas entidades devem assegurar, propiciar educação e escolarização aos adolescentes que estão ali na internação, cumprindo as medidas socioeducativas. De modo que é muito importante que essas entidades façam a matrícula, acompanhamento educacional desses adolescentes. Geralmente eles têm baixa escolaridade, maiores dificuldades de aprendizagem, e também a questão da profissionalização, que busquem parceria com órgãos e entidades para instituir o programa de aprendizagem profissional, por exemplo, para que esses adolescentes sejam contratados como aprendizes. Há uma dificuldade maior para a inserção desses adolescentes no mercado de trabalho na condição de aprendiz por conta da discriminação da sociedade em geral e das empresas, e até mesmo de entes públicos têm tido essa dificuldade. É importante então que seja investido nessa ação. O artigo 112, ele fala sobre os vários tipos de penalidades que o juiz vai aplicar aos adolescentes quando ficar constatado lá que eles praticaram atos infracionais. Quais são as penalidades que a lei estabelece, certo? O artigo 112 fala da advertência, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviço à comunidade, da liberdade assistida e também da inserção desses adolescentes em regime de semi-liberdade, ou então nos estabelecimentos de internação, estabelecimentos educacionais de internação, que é aqueles que estão cumprindo as medidas em meio fechado, certo? E também outras medidas previstas no artigo 101 do Estatuto. Bom, o que o artigo fala, 112, no seu parágrafo 2º, estabelece é que, em hipótese alguma e sobre nenhum pretexto, será admitida a prestação de trabalho forçado, que seria o trabalho escravo, condição análoga de escravo, o trabalho forçado. Claro, né, esse trabalho é proibido, inclusive para adulto, naturalmente seria também para adolescente, mas o ECA faz essa observação que não pode aplicar nenhuma penalidade que constitua trabalho forçado. A própria Constituição vem falar isso, que o trabalho forçado não pode, em hipótese alguma, nem mesmo como penalidade, né, como a pena aplicada a alguém que praticou um ato infracional. Nem mesmo nos adultos isso não é possível. Bom, e o artigo 117, ele trata de uma dessas medidas que o juiz aplica aos adolescentes que praticaram atos infracionais, que é a prestação de serviço à comunidade. O que o artigo fala sobre isso? Ele diz que essas atividades são são tarefas gratuitas de interesse geral, certo? Os prazos não podem ser maior do que 6 meses da prestação de serviço à comunidade. Pode ser prestado em entidades assistenciais, hospitais, escolas e também em outros estabelecimentos de natureza equivalente. Bom, os programas comunitários também e também programas governamentais. E a lei estabelece, lá no parágrafo único do artigo 117, que essas tarefas elas devem ser distribuídas conforme a aptidão do adolescente. E elas devem ser cumpridas durante uma jornada máxima de 8 horas por semana, certo? Não pode ser mais do que 8 horas por semana. E geralmente recomenda que seja sábados ou domingos, feriados, mas também pode ser em dias úteis durante a semana, desde que não atrapalhe a frequência à escola e também, às vezes, até também um trabalho que esse adolescente possa ter, né? Ele pode ter algum emprego, algum trabalho, e nesse caso a penalidade também não pode atrapalhar o horário normal de trabalho dele. Claro que esse trabalho tem que ser na forma da lei, tem que ser um trabalho protegido e tudo mais,
certo? Então, quando o adolescente pratica o ato infracional, uma das modalidades de pena aplicada a ele é exatamente a questão da prestação de serviço à comunidade, que tem essas condicionalidades que eu falei. E no tocante, como falou o artigo 97, as unidades de internação, elas devem cuidar da educação e da profissionalização. E os programas de aprendizagem profissional, a contratação desses adolescentes como aprendiz é uma dessas medidas, desses programas, tá certo? Então, são essas algumas das considerações. Claro que a gente precisa aprofundar mais esse debate, mas essa é uma explicação mais, vamos dizer assim, mais rápida desses artigos. Muito obrigado.